Abre nossas Bíblias, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Achou? Mateus 25, a partir do versículo 31. Diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e lhe hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que o vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes meus mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Até aí. Vamos orar? Senhor, te peço que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento e os nossos corações para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Que possamos ser, Deus, exortados, consolados, que o Senhor realize a obra através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nos transformando a Tua imagem, Deus, tirando aquilo que precisa ser retirado do nosso coração e da nossa mente, nos incentivando, Deus, e nos capacitando a realizar a obra que o Senhor preparou para nós realizarmos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa é a última parte do sermão escatológico de Jesus. É o último sermão que Jesus faz a respeito do fim dos tempos. Ele começou lá no capítulo 24, quando os discípulos falaram para ele a respeito dos templos, das construções, como que era bonito, e Jesus começa a falar que não vai ficar pedra sobre pedra no templo, que vai ser destruído, vai vir o anticristo, vai acontecer um monte de coisa, e ele termina agora, depois de algumas parábolas a respeito da espera e a respeito da fidelidade daqueles que estão esperando. Ele fala a respeito do dia do julgamento final e da separação que vai acontecer nesse dia, entre as ovelhas e os cabritos, onde as ovelhas são aqueles que seguiram a Cristo até o fim, e os cabritos, os que não seguiram, os não salvos. E ele usa essa figura das ovelhas e dos cabritos porque é uma figura bem conhecida da região. Naquela época, naquela região ainda hoje, as ovelhas e os cabritos, eles são criados juntos, no mesmo pasto. Eles comem, eles andam junto, caminham junto durante
passa, mas tem um momento em que os pastores fazem a separação entre os dois, entre as ovelhas e os cabritos, que é quando eles vão guardar os cabritos à noite e as ovelhas. No verão, as ovelhas elas não precisam ficar no lugar fechado. Elas podem continuar no campo e elas dormem no campo porque é muito calor e elas são com lã, né, no corpo. Então, à noite lá na região esfria bastante. Mas como elas têm lã, elas ficam aquecidas durante a noite. Então elas podem continuar no campo. Mas os cabritos não. É o cabrito, o bode, tem aquele pelinho fininho, né? Já viu o pelo de cabrito? Para crescer demora, né? É bem fininho. Então à noite os cabritos eles precisam do calor corporal uns dos outros. Então eles são levados para um lugar fechado, onde eles ficam todos juntos, mesmo ao ar livre, mas eles ficam juntos aquecendo uns aos outros. Então, só que o cabrito naquela época, o bode, ele era considerado um animal inútil, que não serve para muita coisa. Ovelha, por exemplo, o que a ovelha produz? Lã, leite, o que mais? Carne. E o cabrito? Carne, só que é uma carne dura. Não é uma carne saborosa. O leite. Não tem muita coisa. Eles tinham outros animais que produziam carne melhor, leite melhor, né? E assim por diante. O cabrito era inútil, não tinha valor monetário, um valor muito alto, mas a ovelha tinha. Por isso, quando Jesus está falando aqui, ele fala assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para fazer o quê? Para julgar. E lá em Apocalipse fala do julgamento do branco, onde ele vai separar uns do lado do outro. E aqui fala que todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. Naquela época, tudo que era bom, tudo que era honrável, se referia como a ficar do lado direito. Porque o rei, quando se sentava no trono, ele colocava as pessoas mais importantes à sua direita e depois à sua esquerda. Mas quando tinha que escolher entre o bom e o mal, o bom era sempre o lado direito e o mal o lado esquerdo. E é isso que ele está fazendo aqui, colocando as ovelhas do lado direito e os cabritos, os bodes do lado esquerdo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha que versículo maravilhoso, né? Venham, benditos de meu Pai. Para fazer o quê? Para receber a herança, para herdar o reino, para herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Quem quer ouvir essa frase da boca de Jesus sendo direcionada para você? Você quer? Amém. Ou prefere não? Acho que sim, né? Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E ainda tem um detalhe: este reino está sendo preparado, porque Jesus lá em João 14, ele fala para os discípulos: quando eu for, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver estejam vós também. Quando que começou a ser preparado esse reino?
na fundação do mundo e continua sendo preparado até hoje. E não é qualquer pessoa que está preparando, não é qualquer engenheiro que está preparando o reino, não é qualquer pessoa que planejou a eternidade. Quem foi que preparou? O próprio Deus preparou para que aqueles que o amam passem a eternidade com Ele. Mas quem são esses que vão passar a eternidade com Ele? Ele vai falar aqui nos versículos seguintes. Olha só. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Jesus não está falando que para entrar no reino você só pode entrar por meio das obras. A gente já tem falado isso há muito tempo aqui na igreja. Mas ele está falando que aqueles que herdarão o reino praticam essas coisas. Mas ainda mais do que isso, Jesus ele está voltando para ensinos que ele já deu para os discípulos lá atrás. Porque todas essas coisas que ele está falando aqui foram coisas que ele mesmo fez. E ainda mais, não mais importante, mas impactante assim, no sentido de ver como que aquilo que Jesus está falando não era diferente daquilo que o Antigo Testamento falava, e nem daquilo que os próprios judeus falavam, porque todas essas coisas são mencionadas ali, de acolher, de visitar, de dar comida, de dar bebida, eram coisas que os próprios judeus consideravam como algo muito importante, que todo judeu deveria fazer, principalmente os dois últimos, que é enfermo e visitaram, e preso e foram ter com ele. Os judeus diziam naquela época, alguns rabinos diziam, que se você for visitar o seu próximo que está enfermo, você tirou um peso grande das costas dele. E ele fala que se você não for visitar, você está derramando sangue. Isso era o que os judeus falavam a respeito da visita ao enfermo. Ó, pesado, né? Isso aí. E Jesus ele usa quase que as mesmas palavras dos rabinos para falar sobre isso. Porque era algo muito impactante, muito forte na cultura judaica isso. Mas o que é mais importante é essa palavra visitar. O que é visitar? Levar um conforto, você desprender do seu tempo, das suas ocupações para visitar uma pessoa, dar um momento de palavra, de carinho para uma outra pessoa que está precisando pensar no próximo. Sabe como que os judeus naquela época estavam fazendo isso? Eles sabiam que alguém estava enfermo, eles iam até a casa da pessoa. Só que eles iam, fala, está enfermo, fica em linha, Deus te abençoe, e ia embora. Ficava nem 5 minutos. Ia embora, já fiz o que eu tinha que fazer, visitei. Só que essa palavra visitar, aqui, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, ela tem um significado bem diferente disso. Não é só você fazer uma visita social, mas é você visitar para cuidar. O objetivo é orar com a pessoa, suprir as necessidades dela, se ela tiver, conversar com ela, ver o que ela precisa realmente.
e se dispor com ela. Ler a Bíblia com ela. Isso é a visitação que Jesus está falando. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, essa palavra também é usada para se referir a quando o próprio Deus visita o seu povo. Só que é muito interessante porque essa visitação tem dois propósitos. Pode ter dois propósitos distintos. Um para julgar e o outro para abençoar. E pelo contexto fica muito claro qual dos dois é, né? Quando o Senhor está visitando o seu povo. E tanto aquele que está enfermo como aquele que está preso, ele não está preso porque ele mereceu estar preso, porque ele cometeu um crime, mas ele está preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Porque o próprio Pedro, o apóstolo Pedro vai falar na sua carta, que se você está sofrendo por causa do seu pecado, o problema é seu. Você merece sofrer por causa do seu pecado, a consequência do seu pecado. Mas se você está sofrendo por causa de Cristo, então se alegre nesse sofrimento. A pessoa está presa por causa do Evangelho. A pessoa está passando fome por causa do Evangelho. Ela está com sede por causa do Evangelho. Ela está nua por causa do Evangelho. Quando ele fala estes meus pequeninos, ele está se referindo às pessoas que o amam, que o servem. Ele não está falando sobre a questão financeira, a questão de pessoas são mais humildes ou não. Ele está falando das pessoas que se humilham diante dele, que são pequenas aos seus próprios olhos por causa dele. Esses são o que Jesus chama de meus pequeninos. E quem ele está falando que foram ajudados por causa dele. E olha que no versículo 27, agora, 27 não, desculpa, no 37, os justos, para quem Jesus falou essas coisas, vão perguntar: Senhor, quando nós te vimos com fome? Quando te vimos com sede? Quando te vimos nu? Quando te vimos enfermo? Quando te vimos preso? E fizemos tudo isso que o Senhor falou. Percebe uma coisa? Que nem as ovelhas e nem os cabritos, eles se espantam pelo lugar que eles foram colocados. As ovelhas não se espantam porque elas estão do lado direito, e os cabritos não se espantam porque estão do lado esquerdo. O que eles espantam é o que Jesus falou para eles. Senhor, quando que a gente viu essas coisas? Quando que a gente fez essas coisas? Eu não lembro de ter visto o Senhor, né? E eu ter feito essas coisas. E aí Jesus responde: todas as vezes que vocês fizeram alguma dessas coisas aos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Tem uma passagem que é bem parecida com essa ideia, que acontece com o apóstolo Paulo. Vocês lembram? No livro de Atos, que quando você faz alguma coisa para um servo de Deus, você está fazendo para Deus, você está fazendo para Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo a Jesus, assim, ele está indo atrás de quem? Da igreja. Mas Jesus está falando que Paulo estava perseguindo a ele. Porque quem persegue a igreja está perseguindo a Jesus. Por isso, toda vez que a gente serve a igreja, serve o irmão que está sofrendo por causa do Evangelho, que está padecendo por causa do Evangelho, na verdade nós estamos servindo a Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A gente viu na EBD Jesus falando lá em João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este
é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Todo aquele que ama ao Senhor Jesus e obedece ao Senhor Jesus, segue os seus mandamentos. E o mandamento de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Servir dessa forma, né? Dar de comer, dar de beber, receber quando for forasteiro, hospedar, todas essas coisas fazem parte do amor ao próximo, do amor ao irmão que está servindo ao Senhor. Faz parte do dia a dia do cristão. E Jesus reconhece isso. Jesus vê que o nosso amor pelo nosso irmão se cumpre nessas coisas. E todo aquele que ama Jesus vai fazer essas coisas naturalmente. Porque percebe como eles ficaram espantados? Eles fizeram todas essas coisas, mas eles não perceberam, porque era algo natural para eles. E a gente tem falado na EBD que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, deve ser para a glória de Deus, deve ser feito de que modo? De modo consciente, de modo proposital. E foi isso que eles fizeram. Embora eles não percebessem que estavam servindo a Cristo dessa forma, eles faziam de forma natural. Mas olha o outro lado. Os que estiverem à esquerda, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não amam a Cristo, aqueles que não servem a Cristo, aqueles que odeiam o seu irmão, aqueles que odeiam o seu próximo, são chamados pelo próprio Rei dos Reis de malditos, amaldiçoados. E qual é o lugar deles? O fogo eterno. E o fogo eterno foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. O lugar desses malditos é o mesmo lugar do diabo e dos seus anjos que se rebelaram contra o Senhor. A mesma coisa Jesus cita: porque eu tive fome, não me deste de comer; tive sede, não me deste de beber; fui forasteiro, não me recebeste; estive nu, não me vestiste; estava enfermo, não foste me visitar; estive preso, e também não foste me ver. Quando, Senhor, que isso aconteceu? Quando vocês deixaram de fazer a qualquer um desses meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. A gente falou hoje no EBD também que a omissão é pecado. A gente comentou que toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa ou deixar de fazer qualquer coisa, a gente tem que ter certeza que o que estamos fazendo glorifica a Deus. E quando deixarmos de fazer, temos que ter certeza que o que estamos deixando de fazer glorifica a Deus. Eles deixaram de fazer um monte dessas coisas, e por isso se confirmou que eles não amavam a Jesus, não amavam a Deus. O texto termina falando assim: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Os da direita para a vida, os da esquerda para o castigo. Jesus já vem falando isso desde lá de trás no sermão. Nas parábolas dele,
ele faz essa distinção daqueles que são salvos, daqueles que não são. Tem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala sobre honrar aquilo que Deus nos deu e usar aquilo que Deus nos deu para glorificá-lo. Quem não faz isso é por quê? Porque não se importa com o seu Senhor. E o lugar dele é onde há choro e ranger de dentes. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E a porta foi fechada na cara das imprudentes. Elas não puderam entrar, porque elas não estavam esperando o noivo. Elas não estavam preparadas. Parábola do servo fiel e do servo mau. O servo fiel teve a mesma função delegada, igual ao do servo mau. Só que o servo fiel ficou preparado para a volta do seu Senhor, realizando exatamente aquilo que o seu Senhor ordenou que ele fizesse. Enquanto o servo mau cansou de esperar e começou a fazer sua própria vontade, batendo os seus conservos, a beber o vinho do seu Senhor, a comida do seu Senhor, e quando chegou o seu Senhor, lançou ele aonde? No lugar onde há choro e ranger de dente. O preparo para a volta de Cristo, para se encontrar com Cristo, não é só esperar sentado, né, como a gente fala, mas é esperar realizando a obra que o Senhor nos deu para realizarmos aqui nessa terra. Em primeiro lugar, para a glória dele. Em segundo lugar, para servir o nosso próximo, servir os nossos irmãos, e fazer com que a glória do Senhor seja vista na nossa vida, na vida da nossa igreja, para que o mundo reconheça que o Senhor Jesus é Rei. Porque, como ele nos falou, o Rei virá em toda a sua majestade, em toda a sua glória, e vai separar os da direita e os da esquerda, as ovelhas dos cabritos. Qual dos lados você vai estar nesse dia? Você vai ficar admirado do lado que você vai estar? Ou não? Você vai ser reconhecido como bendito do Pai ou como maldito para o fogo eterno? Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela exortação. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado em nos apresentar um evangelho tão claro e tão maravilhoso quanto esse. Queremos, Senhor, todos os dias da nossa vida viver somente para a tua honra e para a tua glória, esperando ansiosamente pelo teu retorno, o retorno do nosso Rei, o retorno do nosso Senhor. Pai, essa espera é difícil, essa espera é tormentosa, Deus, mas é uma espera que vale a pena, porque aquilo que espera por nós é a eternidade do teu lado. E nós queremos, Senhor, como filhos teus, declarar o teu amor, declarar a tua majestade, declarar que só tu és o caminho, a verdade e a vida. Que os nossos lábios, as nossas mãos honrem a ti. Que tudo aquilo que a gente pensar, tudo aquilo que a gente planejar, seja para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a compaixão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém. Amém.